Senhor nosso Deus, que gostoso é estar aqui na Tua presença. Não dá vontade de ir para casa, não dá vontade de lugar para qualquer lugar desse mundo. A nossa vontade é ficar aqui na Tua presença. Nós estamos sentindo o Espírito de Deus aqui. E queremos continuar ouvindo a voz do Senhor. Ser servido em abençoar o Teu povo agora. Em nome de Jesus, amém. Obrigado aos músicos amados. Você trouxe a sua Bíblia? Assim? Ou assim? Trouxe também uma caneta? Encontre aí, por favor, Filipenses. É uma carta de Paulo. Enquanto estávamos cantando e ouvindo, a Kelly até comentou que estava se arrepiando. Eu tenho que confessar que eu fiquei emocionado mais uma vez. A presença de Deus nos emociona. E é uma felicidade que não tem palavras capazes de explicar. Ver a igreja completamente tomada, em todos os sentidos. O pastor Henrique disse que mesmo em pé não cabe mais ninguém. Do começo ao completo. Poderia ser do princípio ao fim, mas não é. Porque a salvação não é o fim. A salvação é o completo. Porque quando Jesus regressar, não será o fim, será o completo. Porque para quem está com Deus, para quem está com Jesus, não existe fim, mas existe o completo. É como se nós tivéssemos um cavalete, daqueles que são colocados onde estão realizando obras. Você sabe o que é isso, não é? Claro que sabe. E no cavalete estivesse escrito assim: estamos em obras. E embaixo a assinatura de quem está fazendo a obra: Deus. Estamos em obras, Deus. Deus está fazendo uma tarefa na minha vida. Deus está fazendo uma tarefa na sua vida, que começou um dia, mas ainda não está completa. Deus está fazendo uma tarefa na sua vida, que começou um dia, mas ainda não está completa. E o texto de Filipenses, no capítulo 1, verso de número 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Esse livro, esta carta que Paulo escreveu, tem assim, pelo menos uma dezena de pérolas preciosas. Pelo menos uma dezena. Porque é uma carta que fala de vitória, fala de autoestima, fala de poder. Eu não quero me utilizar das 10 pérolas preciosas, mas eu vou me utilizar daquela que eu julgo ser a mais importante, a mais preciosa de todas: a salvação. Por quê? Porque salvação é um assunto que permeia todo o livro sagrado, do Gênesis ao Apocalipse. É como se, do Gênesis ao Apocalipse, nós pudéssemos vislumbrar um cordão dourado que percorre todos os 66 livros, em todos os seus capítulos e versos, para dizer o seguinte: salvação em Jesus. Hoje, vivendo num período do mundo assim tão complexo, Deus escolheu acalentar o seu coração e o meu coração com a mensagem da salvação.
E pela graça de Deus, eu vou tentar contar a história da salvação nos dedos de uma das mãos. E por que nos dedos de uma das mãos? Porque a salvação é algo tão simples, embora tão profundo, que dá para ser explicada nos dedos de uma das mãos. Deus tornou a salvação um assunto tão simples e tão acessível, que qualquer pessoa, mesmo a pessoa menos letrada desse planeta aqui, pode entender o plano de Deus de salvação. Você recebeu aí dentro do boletim, encartado no boletim, esta mãozinha, não é? Essa aqui é a mão da salvação, é a mão esquerda. De preferência, para podermos ler da esquerda para a direita. Queria que você guardasse esse instrumento dentro da sua Bíblia. Por isso, esta mão foi desenhada de um tamanho que coubesse dentro de quase todas as Bíblias, exceto aquelas muito pequenininhas. Na sua cabe, na minha também cabe. Na sua também cabe. Mas você pode pegar uma caneta e fazer algumas anotações mais aí, porque assim a sua mão ficará completa. Onde a salvação começa? A salvação começa em Deus. E eu disse que iria usar uma das mãos. Eu vou usar a mão esquerda, por uma questão estética apenas, ok? Primeiro, Deus. A salvação procede de Deus. Não é uma coisa do homem, é uma coisa de Deus. Nenhum homem, jamais, o mais sábio, poderia pensar num plano tão bonito como o plano da salvação. Mas Deus pensou. E a palavra de Deus diz, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação partiu do coração de Deus. Não foi do meu coração. Do nosso coração só procedem coisas ruins. Mas do coração de Deus, a palavra diz que nele não há mudança nem sombra de variação, e dele procedem todos os dons perfeitos, todas as boas coisas. Quando eu leio a Bíblia e descubro que Deus me amou antes de qualquer outra coisa, antes da fundação do mundo, eu descubro que lá atrás, num passado que eu nem tenho noção, Deus já pensou em mim. E no plano de Deus, no plano de salvação, você não é um número, você é uma pessoa. Você é uma pessoa amada, jovem, pessoa de mais experiência, meninos, meninas, todos nós. No plano de Deus nós somos pessoas amadas, diga amém. Diga louvado seja Deus. Essa carta que Paulo escreveu com tanta precisão, ele a escreveu de dentro de uma prisão, em Roma, entre os anos 60 a 63 da nossa era. Essa igreja, a igreja de Filipos, era uma igreja muito amada por Paulo, porque ele foi o fundador daquela igreja. E quando nós criamos alguma coisa, quando nós produzimos alguma coisa, quando nós fundamos alguma coisa, uma parte do nosso coração fica ligada a essa coisa que nós fundamos. Por isso que nós usamos as expressões, a primeira namorada, o primeiro sorvete, o primeiro beijo, são as coisas que nós produzimos. Primeira obra de arte. Eu me lembro do meu primeiro sermão, que hoje, depois de ter estudado com vários professores de um gabarito incrível, um deles ainda está aqui hoje, o pastor Orne. Hoje eu descubro que, depois de 40 e tantos anos pregando, eu descubro que não foi uma obra de arte aquele primeiro sermão, mas foi uma coisa também do coração. E Deus valorizou aquele sermão. As primeiras coisas, Deus
Deus pensou em você, Deus pensou em mim. Então, quando Paulo se lembrou dessa igreja que ele havia fundado, ele escreveu uma cartinha para a igreja. E no comecinho da carta ele diz assim: a obra que Deus começou em nós, que é a obra da salvação, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Essa carta não foi só para os filipenses, ela foi para mim. Neumoel, incompleto, defeituoso, cheio de dificuldades, de preocupações, mas também de sonhos. Essa carta foi escrita para você, meu irmão, minha irmã, para você que nos acompanha. Porque Deus está dizendo que vai completar a tarefa que um dia começou em nós. Algumas pessoas estão enfrentando algumas doenças, estresse, depressão e etc. Algumas doenças porque não conseguem fazer as coisas que gostariam de fazer. Porque não conseguem ter as coisas que gostariam de ter. A obra não está completa, você não pode ter tudo que deseja. Você não pode ainda ser tudo que você quer ser, porque a obra não está completa, mas Deus vai completar a obra. E um dia nós seremos completos, perfeitos, aleluia. Deus amou. O profeta Isaías diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus ama você, Deus me ama. Deus nos ama profundamente. Jeremias 31:3, de longe, há muito tempo, o Senhor me viu e disse: eu te amei com amor eterno, aleluia, glória ao nosso Deus. Deus é amor, diz 1 João 4:8. Mas depois do polegar vem o indicador. Deus me ama, mas eu sou pecador. Já percebeu? E se você olhar aí, no impresso que você recebeu, a seta do Deus me ama está de cima para baixo, porque a salvação é de cima para baixo. O que é que eu posso oferecer para Deus? Nada, porque eu sou um pecador. A seta está de baixo para cima. O que é que eu posso oferecer? Nada, eu sou um pecador. O meu melhor é um trapo imundo. Eu sou um pecador. E a palavra do Senhor diz assim: todos pecaram, todos são pecadores. Todos pecaram, Romanos 3:23. Todos pecaram. Paulo, num momento especial da vida, Romanos 7:24, ele falou assim: já que todos pecaram, eu sou um miserável. Miserável homem sou eu. Deus me ama, mas eu sou um pecador. Está na cabeça? Não fique desesperado, sabe por quê? Cristo morreu por mim. Deus me ama, eu sou um pecador, mas Cristo morreu por mim, e Ele morreu por mim quando eu ainda era um pecador, Romanos 5:8. Isaías 53, Ele levou sobre si a minha dor, o meu pecado, todas as minhas coisas, e eu posso afirmar a você o seguinte: você não precisa sofrer mais, porque Ele já sofreu. Deus me ama, eu sou um pecador, Cristo morreu por mim. Por enquanto está bom, não está? Mas aí, novamente, o pecador se levanta e diz assim: eu aceito. Deus me ama, eu sou pecador, Cristo morreu por mim, eu aceito. João 1:12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, amém? Agora já não é mais o pecador, não é mais o pecador, agora é um filho, porque Deus me ama, eu sou um pecador, Jesus morreu por mim, e eu aceitei, e quando eu aceito, a palavra de Deus diz que eu me torno filho de Deus. A diferença entre um filho de Deus e o pecador é aceitar Cristo Jesus como seu salvador pessoal. Quando você aceita Cristo Jesus como seu salvador pessoal, você deixa de ser um pecador e passa a ser um filho de Deus. Diga amém. Diga glória a Deus com alegria.
E aí, pastor? E aí, estou salvo? Aleluia? Quem crê, diz a palavra de Deus em João 5:24, quem crê naquele que me enviou, tem já a vida eterna. Tá bom, Israel? A vida eterna eu já possuo desde agora, desde o momento em que eu aceito Jesus, desde o momento em que eu aceito o plano de salvação, eu já tenho a vida eterna. E quando Jesus regressar, Ele me conferirá a imortalidade. Deus seja louvado, glória a Deus por isso. Estou salvo. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Deus nos ungiu e nos selou. Olha aqui. Você está selado, Toninho, para a glória de Deus. Rosa, você está selada para a glória de Deus. No lugar do Toninho e da Rosa, coloque o seu nome aí. Você está selado para a glória de Deus, porque Deus ama você. Você é um pecador. Cristo morreu por você, e você aceitou, você está salvo. Nos dedos de uma das mãos, a salvação. A salvação é muito mais fácil e muito mais simples do que nós conseguimos entender. Lamentavelmente, nós gostamos de complicar. E ficamos usando palavras que aparentemente dizem muita coisa, mas para muita gente não dizem nada. Lembro-me de uma ocasião em que eu pregava sobre a salvação. Um indivíduo estava no auditório, era uma igreja pequena. Ele levantou a mão. E nós não temos o hábito de dar oportunidade para as pessoas falarem durante o sermão. Isso é bom e é ruim. É ruim e é bom. Depende da maneira como se olha. Mas aquele dia eu estava um pouco mais inspirado do que o normal. E eu achei que seria bom permitir que aquele irmão se pronunciasse. E ele me feriu, mas não a mim. Ele feriu a pregação. E ele disse assim: pastor, é lamentável que o senhor faça parecer, que o senhor faça a salvação parecer tão fácil assim. Eu respirei profundamente, porque eu aprendi com os meus professores, respirar e ter tranquilidade nas horas difíceis. Não contei até 10, mas eu respirei e disse: senhor, a resposta é tua, não é minha, porque o assunto é teu, não é meu. Foi o senhor que me inspirou a pregar isso aqui, não fui eu que achei isso. Porque tudo que eu prego para vocês não é porque eu sou um bom pregador. Não é porque eu acho, não é porque eu descubro, é Deus que me dá. E eu dou para vocês, porque de graça eu recebo e de graça eu dou. E eu olhei para aquele irmão com muito amor no meu coração e nos meus olhos. Porque às vezes o amor, ele só aparece nas palavras, ele não aparece nem no coração e nem nos olhos. Fala-se palavras bondosas, ou falam-se palavras bondosas, mas elas estão cheias de ódio no coração. Eu disse: irmão, eu agradeço a sua contribuição para o meu sermão, mas vou lhe dizer uma coisa. Em Deus, eu gostaria de fazer a salvação parecer muito mais fácil ainda. E eu queria fazer a salvação parecer muito mais fácil ainda. Sabe por quê? Porque Deus é quem nos salva. Para Deus não existem impossíveis. Não existem coisas difíceis. Talvez você diga assim: mas eu não mereço. Claro que não merece. E eu também digo, eu também não mereço. Mesmo assim, Deus me salva. Porque Deus pode. Deus me ama. Eu sou pecador, Cristo morreu por mim. Eu aceito o plano de Deus, estou salvo. Essa é a essência. Tudo que passar disso não é a essência. Duas coisas para você colocar aí na cabeça. Primeiro, Filipenses 2,13, é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Não somos nós. Então, por exemplo, quando alguém me diz assim: aquele irmão veio para a igreja sozinho, eu não acredito. Porque ninguém vem ou vai à igreja sozinho.
Quando nós vamos à igreja, quando nós vamos a Deus, nós vamos porque o Senhor nos chamou. O Espírito de Deus nos moveu. E quando Deus nos chama e o Espírito de Deus nos move, nós vamos. Diz assim, não, mas ninguém falou comigo. Não precisa falar. O Espírito de Deus fala. Está em Romanos capítulo 8. Porque o Espírito de Deus se comunica com o nosso Espírito e diz que nós somos filhos de Deus. Agora, não é porque eu quis, é porque Deus quis. É porque Deus me chamou. É Deus quem opera em vós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Segunda coisa para não esquecer. Está no Salmo 37. É o verso 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que significa o agrada-te do Senhor? É se apaixone pelo Senhor, viva com o Senhor, tenha prazer em estar com o Senhor. E à medida em que esse prazer vai se tornando real, os desejos do seu coração todos serão satisfeitos, porque o seu coração vai desejar aquilo que Deus colocar na sua mente e no seu coração. E quando Deus coloca algo na minha vida, não é ruim, é coisa boa. Pode ter certeza do que eu estou falando. Deus não nos dá coisas ruins, Deus só nos dá coisas boas, e por isso eu louvo ao Senhor. Não dê atenção aos espectadores, porque finalmente a torcida não entra em campo para jogar. Quando a torcida entra em campo, dá confusão. Você é o jogador, você é o ator, você é a atriz. Não pode dar bola para a torcida, porque a torcida tanto pode criticar como pode bajular. E as duas coisas são ruins. Se a crítica vem, você se apequena, você está fugindo do coração de Deus, porque você está pegando a glória para você. Quando a bajulação também vem, e você se agiganta, você está fugindo do coração de Deus, porque você está se glorificando no lugar de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Quer vivamos, quer morramos, é para a glória de Deus. O que nós falamos, o que nós vivemos, o que nós fazemos, o que nós pensamos, é para a glória de Deus. Não dê atenção nem para lá, nem para cá. Deus está trabalhando o nosso interior. Nosso interior. Pessoas com emocional ruim, sentimentos destrutivos, pessoas negativistas, sentimentos de raiva, de ódio, de mágoa, ressentimento com alguém. Gente machucada, ferida, rindo por fora, mas sangrando por dentro. Gente com a autoestima lá embaixo. Deus está trabalhando. Confie. A obra não está acabada. É como uma obra de arte que está sendo concluída. Deus ainda não terminou. Deus deseja curar o nosso coração. Deus deseja reconstruir os nossos sonhos e reconstruir os nossos relacionamentos. Deus deseja reconstruir tudo aquilo que é caro para nós, tudo aquilo que é importante para nós. Deus está trabalhando em obras. Deus deseja fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. Eu vou melhorar essa frase aqui. Deus deseja fazer por nós e em nós aquilo que nós não podemos fazer, porque a obra é de Deus. Está acabada a obra? Não está. Deus começou, mas Ele vai completar a tarefa até o dia da volta de Jesus. Por isso, não julgue a ninguém, não critique a ninguém, porque Deus está trabalhando. Porque de repente, se você julgar ou criticar alguém, você estará criticando a obra que Deus está fazendo. Se você me criticar, você poderá estar criticando a obra que Deus está fazendo em mim. Está achando que Deus não está fazendo bem. Olha, se você fosse Deus por um dia,
acho que você pensaria em fazer um monte de coisas diferentes, não pensaria? Porque você não está confiando no que Deus está fazendo. Porque se você estiver confiando no que Deus está fazendo, você não vai mudar nada. Eu quero louvar a Deus agora. Eu não quero mudar nada na maneira como Deus está conduzindo a minha vida, nada. Eu estou feliz que Deus está me construindo para a eternidade. E eu quero dizer a você que Deus está trabalhando você como um escultor prepara um vaso para encher esse vaso com o perfume da glorificação. Mas o vaso não está pronto ainda. A tarefa não está acabada. Você apenas tem que deixar Deus fazer as coisas em você. Deus quer atuar na sua mente, no seu coração. Deus quer transformar você. Deus quer construir em você novos valores. Talvez você tenha sido educado, educada, e talvez você tenha sido criado ou criada num ambiente hostil, impróprio para construir valores, princípios. Aliás, nós vivemos numa nação onde os princípios já foram para caixa prego há não sei quantos anos. É uma vergonha. Levante-se, porque Deus está construindo princípios em você. Não vá com a enxurrada, com esse lixo tóxico. Levante-se, deixe Deus trabalhar e construir novos valores em você. Deus vai completar a obra. Deus está preparando você para a eternidade. A salvação, ela é pela graça, porque a graça de Deus é a fonte. Ela é pelo sangue, porque o sangue de Cristo é o meio escolhido para que sejamos salvos. A salvação é pela fé, porque a fé é o método que devemos usar para sermos salvos. E a salvação também é pelas obras, porque as obras representam as evidências de que eu estou salvo em Jesus. Que tipo de gente sou eu? Deus está trabalhando em mim? Eu estou deixando Deus trabalhar? A salvação, ela é tridimensional. Ela não envolve o meu ser só hoje. Ela envolve o meu ser passado, presente e futuro. Não quer dizer que eu tenha vivido no passado. Eu estou vivendo já há 60 anos, é tudo. E eu vou viver alguns anos mais que Deus me der e depois a eternidade, é tudo. Mas eu não vivi no século 18, 16, 14, não. Eu estou dizendo o passado da minha vida. Deus, no passado, me justifica. Na hora em que eu aceito o Salvador Jesus, eu sou tornado justo, imediatamente. Vocês viram 2 batismos hoje. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus nos torna justos. É obra de estalar o dedo assim, é um momento. Deus nos livra da penalidade do pecado. Aí eu passo a viver com Deus. Então, Deus vai me salvando dia a dia, trabalhando. Deus está em obras na minha vida. Deus me livra do poder do pecado. E enquanto Deus está trabalhando em mim, o pecado não exerce mais poder sobre mim. Porque eu estou nas mãos do oleiro, nas mãos do Criador, do Salvador. E quando Jesus regressar, então Ele me glorificará, e eu estarei para sempre livre da presença do pecado. Nunca mais. Agora, amados, por que nós falamos tanto da volta de Jesus? Nós falamos da volta de Jesus porque o dia da volta de Jesus é o dia da conclusão. É o dia da formatura. Quando a gente entra com aquela beca bonita e joga aquele chapéu para cima, faz a festa e grita e etc. E haverá um grito de louvor, porque a obra estará completa. Um dia desses, Jesus vai aparecer aí. Ele nos ama, Deus nos ama. Nós somos pecadores, Cristo morreu por nós, nós aceitamos, estamos salvos. Um dia desses o Senhor vai aparecer aí. A obra estará completa, um quadro lindo, lindo.
Lindo. Então o Senhor vai assinar a obra completa. E então vai botar uma moldura nessa obra. Não é assim que nós fazemos? E vai colocar essa moldura com essa obra na sua sala de estar, que é o novo céu e a nova terra. Eu não sei o que é que você está pensando enquanto eu estou falando tudo isso aqui. Você que nos acompanha, eu não sei o que é que você está pensando. Mas eu posso dizer uma coisa. Um dia desses, o Senhor Jesus vai completar a obra. E quando Ele aparecer nas nuvens dos céus, Ele nos levará com Ele para a eternidade. Hoje, eu só quero ter Jesus na minha vida só. Eu quero viver por Jesus. Só isso. E Ele espera que você faça o mesmo. Só isso. Viva hoje por Jesus. Amanhã, quando for amanhã, que amanhã o amanhã se chamará hoje, por isso eu digo, viva hoje com Jesus, nada mais. É um dia só. Eu vou repetir para facilitar para você. A salvação nos dedos de uma das mãos. Deus me ama. Eu sou um pecador, mas Cristo morreu por mim. E eu aceito o plano de salvação. Por isso eu estou salvo. Sabe quem que não quer que você conheça e saiba esses detalhes todos? O inimigo. Porque ele não quer que você tenha no seu coração a alegria da salvação. Pastor, mas eu ainda não sou perfeito, não estou completo ainda. Foi o que Deus falou na Bíblia. Ele vai completar a tarefa até o dia da volta de Jesus, não é antes. Alegre-se por conhecer e por aceitar, mas sinta-se salvo. Eu não quero dizer que salvo uma vez, salvo para sempre, não é isso. Eu quero dizer que enquanto você confiar, aceitar o plano de Deus, você estará sendo salvo. E quando Deus completar a obra, então você poderá gritar, salvação afinal. Levante sua mão esquerda, à esquerda, para eu poder ler na sua mão, assim como você está podendo ler na minha. E eu consigo ler assim, ó, da esquerda para a direita. Deus ama você. Você é um pecador, mas Cristo morreu por você. Você aceitou, por isso você está salvo. Que tal? Talvez a gente deveria inventar um novo jeito de se cumprimentar. Talvez apenas, eu estou dizendo. Abaixe a mão. A gente poderia, ao encontrar um cristão, companheiro de luta, levantar a mão e gritar, salvação. Como seria isso? Vamos ver como seria? Eu vou levantar a minha mão e gritar salvação, e você então levante a sua e grite salvação, depois que eu gritar a minha, tá certo? Salvação! 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 Em Jesus. Alguma pergunta? Está claro? Está entendido? Está fácil? E eu prometo que se Deus me abençoar muito mais do que tem me abençoado, eu faço ficar mais fácil ainda, nas próximas vezes. Queria cantar uma música. Vem cá, Eliette. Obrigado, Silmar, Eliette, obrigado a todos os nossos amados músicos. É um desafio para você, ter Jesus na sua vida. Pastor, isso é um negócio bem complexo? É, mas não é. Se você quiser é complexo, mas se você quiser é simples, é fácil. Jesus falou assim, e eu estarei convosco todos os dias. Eis que eu estou à porta e bato. É Jesus quem está falando.
Ele está prometendo estar com você todo dia, e todos os dias. E Ele está prometendo entrar na sua vida, e viver com você, e ter a melhor de todas as experiências, que é cear com você, e depois na eternidade, você com Ele. Depois de ouvir tudo isso, o que é que você gostaria de dizer para Deus? O Espírito de Deus está movendo você para dizer alguma coisa? Enquanto Eliette estiver cantando, se você tem alguma coisa para dizer para Deus, eu quero que você se levante, os que estão assentados, com calma, silenciosamente, em sua mente, em seu coração, diga para Deus o que você quer dizer. Talvez apenas, Senhor, obrigado pelo plano de salvação. Talvez apenas, Senhor, obrigado porque eu estou dentro. É com você. Quero ter Jesus na minha vida, para que meus atos sejam puros. Quero ter o amor que vem de Cristo a guiar meus passos inseguros. Só Jesus mostrou com sua vida que Ele tem poder e amor para dar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus vivemos para amar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus vivemos para amar. Quero ter Jesus na minha vida, com o Pai guiando os meus passos. Quero a paz que vem da liberdade, que encontro apenas em seus braços. Só Jesus mostrou com sua vida que Ele tem poder e amor para dar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus vivemos para amar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus vivemos para amar. Quero ter Jesus na minha vida. Aqui estamos nós, agradecidos pelo plano da redenção, o plano da salvação. Aqui estamos nós, dizendo que aceitamos o teu plano e queremos em breve, ao Jesus regressar, que a nossa obra esteja completa, a obra de Deus em nós.
Olha para o teu povo aqui, também para aqueles que nos acompanham. Olha para o nosso coração. Talvez ainda existam algumas mudanças importantes, fundamentais. Tenha misericórdia, Senhor, e continue trabalhando. Vou fazer um pedido bem humilde, bem simples, mas muito sincero. Não desista de nós. Louvado seja o nome de Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém.